5 ou um camisa 8, tá? Tem habilidade para chegar um pouquinho mais à frente. A informação foi trazida pelo jornalista Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó, que garante o seguinte: o Camilo tem chamado a atenção de outros clubes da Série A e o Coritiba tenta firmar um pré-contrato com um volante da Chapecoense visando 2027. Ele está emprestado pelo Grêmio, com quem possui contrato até o final desse ano. Uma atualização do jornalista Rogério Scarione garantiu o seguinte: o Coritiba de fato demonstrou interesse no Camilo, mas na janela do começo do ano, para a disputa da Série A. Não houve acordo. Outra atualização também é que o vínculo do jogador no Grêmio vai até o final de 2027. Desta maneira, o jogador não poderia assinar um pré-vínculo, né, para se mudar de graça para o ano que vem. Como funciona essa questão de assinar um pré-contrato? Se o jogador está emprestado, o empréstimo não conta, a não ser que, por exemplo, os dois vínculos, né, o indefinitivo encerrasse em dezembro, ok. A partir de 6 meses antes do encerramento do contrato, o jogador pode assinar gratuitamente com qualquer outra equipe. Para esse ano não tem como, porque o Camilo já tem 17 jogos, né, na Série A do Brasileirão. Então seria uma alternativa para a próxima temporada. Na Chapecoense, esse vínculo vai até dezembro, e no Grêmio também, né, até 2027. Mas pela temporada, não sei se o Grêmio vai dar outra chance, tá? Geralmente é raro ver isso acontecer, né? Do jogador voltar de empréstimo e conseguir um destaque. Na Série A do ano passado, ele fez 16 jogos pela equipe gaúcha, 6 vezes como titular. Aqui está o mapa de movimentação do Camilo, para a gente analisar, né, na Série A desse ano. Uma nota média aceitável de 6,88. 17 jogos na primeira divisão. Ele foi titular deixa eu pegar aqui na temporada exata, né? Nessa de 2026, ele foi titular às 17 vezes. Então esse é um nome de confiança. A Chapecoense, que já teve 3 técnicos na Série A. No ano passado, a nota dele média foi mais baixa, 6,63. Nos 16 jogos que ele teve pelo Grêmio na primeira divisão, Camilo foi titular em apenas 6 oportunidades. Outra Série A que ele jogou foi em 2022 e 2021, né, pelo Cuiabá, como eu comentei com vocês. Foi titular absoluto, não é um jogador de muitos gols, tá? 2021 não marcou nenhum, 2022 teve apenas 2 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, você torcedor do Coritiba, o que pensa em relação a este interesse, né, do Camilo. A tendência é que seja, né, um jogador na mira para a próxima temporada. No meu entendimento, um bom jogador, melhor tecnicamente do que os que passaram, né, no Coritiba recentemente. 1,76 de altura, destro, pode jogar tanto como um primeiro volante ou até mesmo um pouquinho mais avançado. 10% de desconto nos pagamentos via Pix utilizando o link da FUT Fanatics na descrição do nosso vídeo, com envios para todo o Brasil. Você encontra a camisa do Coxa, por exemplo, a partir de R$ 149,90, como esse modelo retrô, dos tamanhos P até o GG. Outros acessórios também, como por exemplo bonés, a partir de R$ 89,90 no site oficial da FUT Fanatics. Para você garantir, é só acessar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Completando nosso vídeo, quero falar sobre o interesse do futebol inglês para contar com o atacante Lucas Ranieri, que até vem vivendo um momento de seca com a camisa do Coritiba, mas é sim ainda um dos principais jogadores do Coxa, um dos principais jogadores jovens dessa Série A. Só 21 anos, até assusta, né? Porque a gente já está acostumado com o Ranieri no profissional, já sendo o cara do time há 3 anos, né? Então quem olha até pensa, parece que ele tem 24, 25, mas não, só 21 anos de idade. Contrato até o final do ano que vem. Segundo informações da ESPN, o atacante do Coxa desperta interesse de clubes europeus nessa janela e o Tottenham monitora a situação do jogador, que tem 24 partidas neste ano, 3 gols marcados e 2 assistências. O vínculo vai até o final do ano, o Coxa que aceita negociar o jogador com uma compensação financeira grande. A expectativa é que seja sim a maior transferência da história do Coritiba, até porque, né, na hora que a gente vai considerar uma base tão forte igual a do Coritiba, a maior negociação foi recente, do Ian Couto, que saiu muito cedo, inclusive foi para o Manchester City, por 6 milhões de euros. Para se ter uma ideia, o Rafinha foi negociado por 5 milhões lá em 2005, né, um outro futebol, 5 milhões de euros. O Igor Paixão também é uma negociação muito barata, só 4 milhões e meio de euros para o Feyenoord. Então o Coritiba precisa atualizar, né, essa tabela aqui de negociações.
Uma coisa é quando o cara sai muito cedo, né? Ah, tá muito jovem, ainda não despontou. O Igor Jesus, por exemplo. O Miranda também não era um craque. Mas no caso do Lucas Ronier, hoje ele está avaliado em 6 milhões de euros. Eu penso que para o Coritiba pensar em uma negociação não dá para ser menos de 8 milhões. 8 milhões de euros, para mim, seria o mínimo negociado. O ideal seria chegar na faixa de 10 a 12 milhões pelo atacante. Na Série A até agora, 1 gol e 3 assistências em 17 jogos. Também foi especulado em outros clubes da Holanda, de Portugal. Vamos ver quem vai fazer a proposta. Por falar em revelação do Coritiba no futebol inglês, um que pode estar se transferindo para o Chelsea é o lateral direito Dodô. Você lembra dele? Foi vendido pelo Coritiba por 2 milhões de euros para o Shakhtar. A informação desse momento, segundo o portal, pode ser um dos grandes técnicos dessa nova era, né? Ele só tem 49 anos, então acho que poderia talvez dar um salto maior e conquistar grandes coisas no Coritiba, né? Ficando 1, 2, 3 anos, o time investindo mais em reforços pode acabar facilitando essa sua permanência. Que é igual eu falei no início do vídeo, eu não acho que ele vai ficar e só aumentando o salário já está tranquilo, porque eu não vou ficar surpreso de se aparecer Corinthians, Atlético Mineiro, por exemplo, daqui a um tempo, o Vasco, o Botafogo, alguma outra SAF aí com muito dinheiro, um Bahia, um Bragantino de volta, querendo tirar ele do Coritiba e certamente, né, não só salário, mas um bom projeto para o Coxa, né, para o treinador, vai facilitar essa sua permanência e também em relação a reforços, onde surgiu uma especulação que eu vou deixar aqui, lá do portal, né, Central do Futebol Minas Gerais, onde afirma aqui, que o Coritiba demonstrou interesse no retorno, né, do Dudu, que eu não sabia, mas já teve uma passagem bem rápida em 2011, em 2010 pelo Coritiba, foram apenas 21 partidas naquela ocasião. Eu já pesquisei alguns outros portais aqui, não achei muita fonte confiável, tá? É muito mais alguns outros portais ligados ao Atlético Mineiro que colocam o Dudu como uma possibilidade e até fala aqui, né, que os altos salários e o desejo dele ainda de seguir no Atlético Mineiro poderiam impossibilitar essa sua contratação, que faz sentido, né? Porque no Atlético ele deve ter um salário bem alto. Ele tinha jogado no Cruzeiro, vocês vão lembrar, passagem bem ruim, 17 jogos, 2 gols. Sai do Cruzeiro para ir justamente para o rival, nessa temporada de muitos altos e baixos. Inclusive ele fez 12 jogos no Campeonato Brasileiro, que é o limite. Ele não poderia entrar mais em campo e se transferir para um outro time. No máximo é 12 partidas, né? Então tem esse ponto aí a ser levado em consideração. E é um contrato bem longo até o final de 2027. Então, se fosse para ele sair e ganhar menos, né, no Coritiba do que no Atlético Mineiro, eu acho muito pouco provável dessa negociação ir adiante. De qualquer maneira, era uma posição também que eu vejo o Coritiba ainda interessado no mercado, que é muito mais aqui como ponta. Pode fazer os dois, né, ponta direita, ponta esquerda, mas é muito mais como o Brian Ocampo pelo lado esquerdo, mas não vejo que, chegou o Brian, não vai chegar mais ninguém. Eu discordo, eu ainda vejo uma possibilidade de outros reforços. Temporada dele até aqui, igual eu falei, né, com muitos altos e baixos. Na Série A, 2 gols marcados apenas em 12 partidas. Na temporada, 4 gols e 2 assistências. Mais pelo início do ano, né, no Campeonato Mineiro, 1 gol e 2 passes. Então tem deixado a desejar também no Atlético Mineiro e no Cruzeiro nos últimos anos, né? Não acho que ele tem, por exemplo, ganhado muito espaço no Atlético. O Atlético vê com uma chance mínima de negociá-lo. É muito mais por parte do desejo do jogador. Até porque o Atlético tem um time bem caro, né? Tem o Bernard, por exemplo, que até ganhou mais espaço do que o Dudu também, com um salário bem alto, e alguns jogadores veteranos que não têm entregado muito, né? O próprio Hulk também, que foi jogar no Fluminense. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o Dudu? Se lembra dessa passagem dele não muito boa, né? Lá em 2010, naquela ocasião emprestado pelo Cruzeiro, onde só fez 21 partidas. Inclusive, se a gente pesquisa aqui, tem umas fotos dele bem jovem ainda lá no Curitiba. Deixa eu pegar aqui algumas para vocês. Lá em 2010, né? Naquela ocasião ele tinha 21 anos de idade. Logo depois ele volta para o Cruzeiro, faz algumas partidas em 2011 e é vendido por um valor alto de 5 milhões de euros em 2011 para o Dinamo Kiev, né, da Ucrânia. Depois volta para o Brasil, teve aquela passagem. Foram quase 5 temporadas muito boas, né, no Palmeiras, foi jogar ainda também no futebol do Catar. E agora com 34 anos, estando aí com mais 1 ano e meio de contrato, né, com o Atlético Mineiro. Quero ver a sua opinião. Aceitaria um retorno? Não aceitaria? Vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal. E nos vemos numa próxima. Valeu!